Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Vet Talk, programa com o selo da VetSign, que traz aí um conteúdo bem importante, diferenciado, de todas as áreas da veterinária. Aqui a gente fala um pouquinho de regulatórios, fala de educação, fala de associativismo, e hoje eu trouxe aqui para falar com a gente o Dr. Fábio Manhoso, que é, além de professor da Universidade de Marília, agora o nosso vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Então, eu me chamo Márcio Mota, também sou médico veterinário e apresentador aqui da VetSign. Dr. Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí para participar do programa. Veio lá de Marília, né? Já estou sabendo, viajou Marília, ontem, né? Exato, é. E se apresenta um pouquinho para o pessoal, inclusive agora como nosso vice-presidente também. Muito obrigado, Márcio. Dizer da minha alegria de estar aqui hoje com você, né, num programa reportando aqui aos colegas veterinários e todos aqueles que estão nos assistindo. Para a gente é motivo de muita satisfação poder falar da nossa profissão. Sim. Né? A gente vem lá de Marília, uma terra muito boa, né? Trabalho na Universidade de Marília, onde sou formado, vamos completar aí 30 anos formados na graduação, primeira turma de Medicina Veterinária da Unimar, e hoje coordenando o curso e também como professor. A gente já tem aí um trabalho junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, que foi aí como... Eu digo que quem é o culpado, né, porque trazido a gente para o Conselho é o nosso atual presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Dr. Francisco Cavalcante, que a gente manda um abraço. Começamos lá como delegado regional, depois conselheiro suplente, depois com o Dr. Mário Pulga, por 2 gestões como conselheiro efetivo, ou seja, fomos aprendendo, né, na humildade, Sim. Aprendendo a conhecer o sistema, e hoje, então... Também uma alegria muito grande de poder estar ao lado desse grupo que iniciou a gestão há 60 dias e que tem como presidente o nosso Dr. Odemilson Mozeiro. Né? Eu fico muito feliz, muito seguro de estar ao lado do Dr. Odemilson, até porque acompanhei de perto o trabalho dele como vice-presidente, né, durante a gestão, e sei muito bem das atribuições, mas um trabalho em conjunto, um trabalho harmônico, um trabalho que tem o mesmo fim, que é fazer da medicina veterinária e da zootecnia cada vez mais fortes, cada vez melhores, cada vez mais representadas, e mostrar para a sociedade o quanto elas são importantes. Legal, Manhoso. Eu vou pegar um gancho aqui, não é o nosso foco de hoje, turma, mas eu vou pegar um gancho aqui que você falou, que entrou no conselho e foi aprendendo a lidar com o conselho, que é uma autarquia, conversávamos agora há pouco. Sim. E eu também, hoje, trabalho lá na comissão e também estou aprendendo como funciona. Então, só dar uma pincelada, porque as pessoas acham que é muito fácil, né? Que o conselho resolvedor de problemas e de todas as soluções, mas aquilo ali tem uma mecânica, né? Que, de certo, é muito difícil de você, né? Às vezes a pessoa fala, mas o presidente, o vice-presidente, ele não quer ajudar. Não, muitas vezes ele quer, mas ele tem tanta trava, né, Manhoso? Então, só essa pinceladinha, assim, bem breve, a gente já entra no nosso foco, que é a educação, que também é muito importante. Sim, eu até agradeço a sua pergunta, né? Porque muitas pessoas realmente confundem a função, por exemplo, do próprio conselho. Mas esse aprendizado no conselho, né? A gente que vem, inclusive, da iniciativa privada, a gente está acostumado, Márcio, ao sim e ao não, sim. Às vezes assim, de imediato, não é isso? No Conselho não é assim, é uma autarquia federal, tem todo um trâmite burocrático. Quando nós falamos de aquisição de qualquer, por menor que seja um produto, é tudo com licitação, é tudo devidamente organizado, né? Tem as coordenadorias que transitam pelo Conselho. Então, assim, não é uma coisa simples, mas a função do Conselho e o agir do Conselho também demanda muita atividade. Né? Então, você pegar a própria diretoria, que faz a gestão do conselho, que representa a medicina veterinária em todos os cantos, junto com 6 conselheiros efetivos,
6 conselheiros suplentes, que para um estado como o nosso, que tem hoje 55 mil médicos veterinários, mais de 6 mil zootecnistas, empresas, 103 cursos de medicina veterinária, ou seja, o mesmo número de gestores para São Paulo é o mesmo para um estado menor. Né? Uma coisa que precisa também ser pensada. Sim. Então, é muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, é desafiador. Né? E todos nós que nos propusemos a atuar no conselho, eu não digo trabalhar porque não somos funcionários, mas atuar no conselho em prol da classe, inclusive de forma honorífica, ou seja, não somos funcionários do conselho. Né? Temos que nos desdobrar e fazemos isso com muita alegria. Eu vejo o doutor Odemilson a 200 km por hora. Sim. Eu falo, Odemilson, eu que faço academia, tenho dificuldade de correr como você. Não é? Mas a função do conselho está intrínseca, justamente a fiscalização do exercício profissional, quando a gente pega a Lei 5.517, mas também a orientação ao poder público, seja nas esferas municipal, estadual, federal, Ministério Público, autoridades, enfim, nós somos um órgão de apoio, né, desde que sejamos demandados. Sim. Então, para as causas que envolvem as profissões da medicina veterinária e zootecnia, ou mesmo as causas que envolvem causa animal, ambiental, saúde pública. E também nós fizemos um pacto, né, na nossa campanha, nós dissemos assim, principalmente eu e o Odemilson, a gente falava, fica proibido dizer que isso não é função do conselho, né, Odemilson? Acho que nós temos que realmente assim, nos aproximar cada vez mais da classe, absorver as questões que envolvem o dia a dia da profissão e, pelo menos, mostrar o caminho aos profissionais que chegam até nós. Sim. Né? Então, se a gente entender friamente a lei, nós ficaríamos na questão da fiscalização, da normatização profissional, da orientação, mas nós queremos mais que isso. Acho que nós temos que ter hoje uma nova roupagem. A medicina veterinária hoje e a zootecnia são profissões extremamente jovens, elas são profissões assim que demandam uma atenção muito especial e é nesse sentido que nós queremos atuar junto com o apoio das comissões. Você é o presidente da comissão de clínicos, né? Sim. Uma comissão extremamente importante. Se você pegar a minha cidade, nós temos 60 clínicas veterinárias, 3 hospitais veterinários, isso sem falar consultórios. Então, veja que é uma parcela grande do profissional atuando na área clínica e que você, junto com a sua equipe, comanda e nos ajuda, né? Uma vez que as comissões são assessoras. Então, acho que é muito importante a população saber, a classe saber, né, que a diretoria, ela tem por trás, além de um corpo técnico, um corpo administrativo, esses sim, funcionários do conselho, mas temos hoje mais de 20 comissões. Legal. E essas comissões é que dão esse impulsionamento, e você, especialmente, aí coordenando e presidindo a comissão de clínicos. Legal. Bacana. Olha aí, pessoal, já fica um gancho para próxima vez, próximo convite para o professor Fábio Manhoso, para a gente falar um pouquinho dessa mecanismo aí do conselho e tentar abrir isso para o grande público que não entende. Né? Mas vamos retomar aqui, que tem a ver com comissão também, a comissão de educação. E aí, Manhoso, o que eu queria? Que a gente começasse pela aquele ainda não profissional, mas que está prestando vestibular ou está naquela fase de escolher uma faculdade, né? E eu achei muito legal, conversando contigo, que o Conselho e a Comissão de Educação pensa nisso, né? E como que a gente pode trabalhar para esse ingressante dentro da faculdade, que ele possa saber que ele de fato está num curso que vai transformá-lo num médico veterinário, que vai dar a base boa para ele começar a carreira. Infelizmente, a gente sabe, temos, você falou 103, né? Pode ser 104 hoje, pode ser 104 daqui 10 minutos, né? Mas sabemos que tem boas, mas também sabemos que tem ruins. Então, como que a gente pode, já de cara, de repente, falar para essa pessoa, gente, você quer veterinária? Legal, nós vamos te acolher, o mercado é esse, temos outras áreas além da pequenos, apesar da gente, de pequenos, aí tá falando em 60%, 70% do grupo aí de médicos veterinários. Como que vocês, o Conselho ou a Comissão de Educação, pensa nesse quesito? Bom, nós
vamos dar posse à Comissão de Educação ainda no dia 22, né, desse mês, mas já tivemos uma conversa prévia com os colegas, fizemos uma pauta e também um dos nossos apontamentos durante a campanha, uma das nossas propostas, era justamente nos aproximar das faculdades de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo, no sentido de colaborar. Então, às vezes, né, as pessoas também cobram o Conselho, e aí o sistema, Conselho Federal, Conselhos Regionais, pelo número de faculdades que temos no Brasil. Sim. E é importante já frisar que a ação, né, a criação de faculdades, de universidades, realmente não passa pelo Conselho. Isso é uma expressão do MEC. Sim. Isso é vinculado ao MEC. Porém, o sistema Conselho Federal já vem realizando um trabalho nesse sentido, inclusive político, para que o Conselho possa se manifestar nos novos cursos. Sim. Então, assim, nós não temos gerência sobre o ensino. Mas, como eu disse no início, não vamos falar que isso não é função do Conselho. Porque a gerência no ensino não é. Mas mostrar à sociedade o que é um bom ensino, o que é uma boa escola, isso é função do Conselho. Porque nós temos a grande vontade, como você, nesse trabalho que você realiza, de que a nossa profissão cada vez seja mais elevada. Sim. Não é? Então, assim, a começar do ingressante. Então, essa construção começa na escolha do curso de Medicina Veterinária. Mas também nos aproximando das faculdades, porque na outra ponta, nós sabemos que podemos ajudar. Sim. Podemos ajudar numa estruturação de um projeto pedagógico, podemos ajudar numa orientação, numa capacitação docente. Eu não digo de fazer palestra, não é isso. A função da Comissão de Educação não é essa. Mas você perguntou do ingressante, mas nós temos aqui o início, mas nós temos a faculdade, né? Então, com 103 cursos, realmente fica assim, um pouco desconexo, porque você tem cursos bastante tradicionais, você tem cursos que estão iniciando, e até falando agora como coordenador de curso, né? Eu não conheço nenhum coordenador de curso que quer que seu curso vá mal. Sim. Né? Nós todos queremos o nosso curso em alto nível, vamos brigar por isso, e é por isso que eu sei que se nós fizermos um trabalho de aproximação, de trazer as faculdades para próximo do... Porque eu acredito também muitas não sabem a função do Conselho nesse quesito, Sim. ou em que o Conselho pode colaborar nesse quesito. Então, assim, vamos começar nos ingressantes, mas vamos estar junto com as faculdades. E com relação aos ingressantes, então, que foi a sua pergunta. Nós precisamos, sim, mostrar para a sociedade o que é um bom curso de medicina veterinária. Então, e esse é um trabalho que é prioridade da comissão, né? Inclusive pela própria época que estamos, né? Sim. Vestibulares, essas escolhas e tal. Então, não são todos que buscam as informações de uma forma correta, né? Às vezes ele põe um clique na internet, Sim. mas não basta isso. Então, assim, o que é um bom curso de medicina veterinária? Conhecer, por exemplo, primeiramente, a sua matriz curricular. Né? Quais são as disciplinas, vamos simplificar aqui, que comporta essa matriz curricular? Em que modalidade ela é oferecida? Qual é a carga horária desse curso? Né? Quais são os vínculos que esse curso tem? Qual a história que esse curso tem? Né? E matriz curricular, para que ela seja exercida, nós precisamos dos protagonistas. Quem é o corpo docente? Né? Quem vão ser os meus professores? Qual a infraestrutura que esse curso possui? Porque é óbvio que quem faz, né, a carreira é o próprio aluno. O aluno pode estar numa faculdade top, em Harvard, mas às vezes, se ele não estiver atento àquilo, não vai fazer nada. Então, assim, mas para que ele possa exercitar a academia, a instituição tem que dar o mínimo de infraestrutura. Sim. E quando a gente fala em infraestrutura na medicina veterinária, nós estamos falando laboratórios, mas sem dúvida ao menos uma clínica veterinária própria, as fazendas experimentais. Então, eu fico preocupado quando eu vejo assim, faculdades, às vezes, fazendo uma propaganda de que, olha, aqui nós focamos mais nisso. Não, isso não existe. Não. A faculdade, e até determinação do próprio MEC, das diretrizes curriculares, o curso é generalista.
Eu não posso privar um aluno de medicina veterinária de conhecer um todo. Não. Ele necessita conhecer o todo. Até, sabe por quê? Porque nós temos várias rodovias na medicina veterinária pedindo médicos veterinários. Sim. Temos Implorando, para falar a verdade, né? Nós temos rodovias congestionadas, cheias de pedágio, e nós temos rodovias pedindo, gente, preciso de veterinário. Agora, se eu privo o meu aluno de ter esse contato durante a graduação, como que alguém vai querer exercer, por exemplo, uma área de produção, como a piscicultura, se ele não teve isso dentro da sua faculdade? O bioterismo, que é tão falado, brigamos tanto para colocar responsável técnico nos biotérios, médico veterinário, e cadê o médico veterinário? Cadê o profissional, né? Então, assim, é fazer um trabalho muito bem direcionado, muito bem elaborado, no sentido de mostrar ao ingressante o que seria um bom curso de medicina veterinária. Eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer nesse momento, e que estamos iniciando esse trabalho, né, para que ele possa estar identificando junto com seus pais. Sim. É importante a presença dos pais, né, mostrando. Então, assim, alguém que quer trabalhar com produção animal e que, às vezes, não tem uma estrutura para isso, então, acho que com o ingressante é dessa forma que nós queremos trabalhar. Isso é uma prioridade da comissão. Legal. Para que a gente oriente esse grupo aí a escolher um bom curso de veterinária. E isso é muito importante, Manhoso. A gente sabe que no Brasil o problema de ensino ele vem lá do fundamental, né? Sim. A gente bota muita carga em cima das universidades, mas esse problema ele vem lá do ensino fundamental. E eu acho que é importante o pai do aluno, ou o próprio aluno, que tiver interesse, que for atrás, né, que olhar no canal correto, né? Estamos falando de acesso de canais. Hoje o jovem gosta desse canal, seja aí você está ouvindo em podcast ou em vídeo. Então, será que essa informação está nesse canal, que eles hoje, né, estão aptos aí, ou, né, hoje a geração de multitelas, né? A gente com uma tela já se enrola, né, Manhoso? Isso que a gente é jovem, né? Mas o novo, 4 telas para ele é tranquilo. Né? Então, e aí eu queria te perguntar, e aí você pode responder bem à vontade, sem o peso do conselho, se você acha que, ou se você tem certeza que em algum lugar, na questão universidades, a medicina veterinária perdeu a mão, ou se isso é só responsabilidade do MEC, ou se a gente deixou... eu digo a gente como coordenadores, professores, né? Não sei se eles tinham muita atuação para poder bloquear, mas eu acho que em algum momento a gente desconectou, e aí essas universidades, elas baixaram grade curricular. Eu olho hoje a carga horária do curso todo, é quase metade de quando eu fiz, né? A gente tem cursos com 4 horas aula por dia. Imagina, eu tinha 10 horas aula, às vezes, por dia. Entendi. Né? Eu não vejo dessa forma. Na verdade, assim, é uma prerrogativa dos cursos montarem as suas matrizes curriculares. Isso a gente precisa sempre estar atualizando, até pelo momento em que passamos. Como a gente estava conversando, a medicina veterinária da minha época é diferente da sua, que é diferente da de 5 anos atrás. Sim. Né? Estamos agora sobre a égide de uma nova diretriz curricular para a medicina veterinária. Então, assim, eu acredito que toda essa conjuntura de ensino não é na medicina veterinária. Né? Sim. Isso já vem mesmo dentro de uma política do próprio país. Né? Quando nós priorizamos quantidade, né, nós tínhamos, num passado não muito distante, que o fato de eu ter mais e mais alunos fazendo, quer dizer, dava uma visão de que o país estava em pleno desenvolvimento. E não é assim. Sim. E nós queremos brigar pela qualidade. Né? Então, eu acredito que talvez agora, né, se nós, sociedade, nós, conselhos de classe, a exemplo de outros que já fazem isso, nos aproximarmos, participarmos de uma construção, mostrarmos que é possível, até mesmo para essas que estão chegando agora, Márcio, porque algumas instituições que podem ser muito novas, estão começando agora, estão vindo também com uma outra visão, com uma outra mentalidade, com uma outra infraestrutura, com uma nova visão para a medicina veterinária. Temos que acreditar. Sim. Então, eu quero acreditar que é possível isso.
E que aquelas que não se enquadram nisso, né, que não quiserem se enquadrar, ficarão para trás. Né? Porque, assim, ninguém tem dinheiro hoje para jogar fora, ainda mais construindo a sua profissão, que é o sonho das pessoas. E aí a gente volta naquele assunto que eu já ouvi em algum tempo, do estelionato educacional. Então, assim, nós temos que brigar, né, para que a medicina veterinária seja ensinada em alto nível, mas temos que participar. Então, eu acredito que é possível, e a gente vê o trabalho que o federal já vem fazendo. Agora, essa vontade muito grande na nossa equipe para essa aproximação, para esse trabalho. Eu acredito que vamos ter bons frutos de tudo isso, na medicina veterinária e na zootecnia. Legal. Muito bacana, né? Todo mundo está olhando para isso, inclusive as associações, né? As associações estão muito querendo também se aproximar das universidades, até para o que você falou mesmo. Tentar entender que desafio, que dúvidas que eles têm, que de repente a gente pode ajudar, e o próprio conselho agora, através dessa aproximação também, é muito interessante, né? E aí a gente começa a formar de novo com qualidade um pouco mais apurada. O que você está querendo dizer é o seguinte, fazer com que nós, sociedade, voltemos os nossos olhos também para a universidade. A universidade é da sociedade. Isso. O nome, universidade, é da população, é da sociedade. Ela faz lá ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, acho que assim, nós, sociedade constituída, seja conselho, as associações, os colégios, enfim, e que todos que tenham essa visão do participar devem ser bem-vindos. Né? Devem ser bem-vindos, ou seja, é a minha contribuição com o ensino, com a formação da medicina veterinária, porque nós geralmente temos um foco no final e temos que voltar os olhos realmente para o momento, né? Para o ingressante, como a gente quer fazer esse trabalho, mas para aquele momento. Então, de que maneira podemos atuar? Participando, visitando, conhecendo, sabendo das dificuldades. Né? As faculdades têm as suas limitações, é óbvio, como todos nós temos, mas conhecendo e fazendo um diagnóstico, quando você tem união com o mesmo foco, né? É um tratamento que você tem melhores resultados. Então, acho que tem espaço e que deve ser dessa forma. É uma participação efetiva na qualificação dos cursos, porque isso vai refletir na qualidade do que nós buscamos no novo profissional. E é o que eu costumo falar, né, Manhuso? A 103, ou 104, ou 110, elas estão aí, né? De uma hora para outra, não vai sumir. Pode ser que demore a progressão, agora ela foi muito geométrica, talvez ela volte a ser uma projeção menor, né? Até por conta de número e de quantidade mesmo, né? Mas elas estão aí. Então, não adianta ficar brigando com elas. Então, vamos lá para dentro, Márcio, e vamos entender. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi sobre um curso noturno de medicina veterinária. E foi num seminário de educação em Brasília. Naquele momento, veja, isso é uma realidade. Né? Sim. Depois, nós viemos agora com alguns cursos à distância. Veja, não há cogitação, né, de formarmos um médico veterinário dessa forma. Eu não consigo mensurar isso. A gente consegue, sim, entender que o EAD ele é uma ferramenta pedagógica, mas ele não substitui a pedagogia. Não. Então, ele muito bem feito, por um professor capacitado, é uma ferramenta. Então, quando você pega algumas disciplinas pontuais, básicas, né, é aceitável, não sejamos hipócritas. Mas, assim, chegar ao nível em que o MEC estabelece como sendo um curso presencial, aquele que tenha até 40% da matriz curricular à distância, isso é chamar realmente a gente de idiota. Sim. Porque nós conhecemos, isso representa 2 anos do curso de medicina veterinária. Né? 100% EAD. 2 anos, 100% EAD. Então, assim, não dá, não é concebível, pelo menos nesse momento, de firmar qualquer coisa nesse sentido. E numa profissão tão importante de saúde única, né? A gente está pensando aqui
na saúde animal, mas somos uma profissão, e agora a pandemia nos deixou muito claro isso, né? Somos uma profissão de saúde única, integrando saúde do ambiente, saúde animal e saúde humana, né? Exato. Então, é uma profissão com uma carga de importância e responsabilidade pelo médico veterinário muito grande, né? E aí, Manhoso, passando para quem já está lá dentro, né? Você, como está dentro da universidade, a gente tem hoje alguns desafios, né? Então, a gente tem a matriz curricular, que você falou, é um desafio, creio eu, para as universidades montarem. A gente tem a geração, que é diferente da nossa, que é diferente da minha, da tua e de outros, né? Então, esse modo de ensinar também é um desafio, né? Sem dúvida. Porque essa geração de hoje aprende diferente. Sem dúvida. Né? Então, como que, de repente, a comissão de educação, ou até a própria diretoria do conselho, poderia, não que eles vão, mas como que pensa-se isso nessa aproximação com a universidade? Olha, gente, o que a gente está fazendo hoje não está legal, não estamos atingindo o que a gente precisa mudar? E pode ser opinião pessoal também, ou opinião até de coordenador de curso, que é. Olha, eu penso que primeiro nós temos que ouvir os colegas, né? Conhecer o sistema, saber dos colegas, das potencialidades, das limitações. Eu tenho certeza que uma vai aprender com outra, isso que é muito importante. Isso. Sentar à mesa, todos nós, coordenadores de curso, diretores, que seja, enfim, mas sentar à mesa, ouvir, repensar o ensino. Não dá mesmo, o ensino não pode ser feito como era há 10 anos atrás, né? Até porque hoje o mercado de trabalho quer um médico veterinário técnico, mas um médico veterinário humanista. Isso. Nós temos que ter uma outra visão do mercado de trabalho. Não dá para ser mais um. Nós não precisamos de mais um médico veterinário. Nós precisamos de bons médicos veterinários e de médicos veterinários que, além de olharem, enxerguem, identifiquem as situações, né? Que saibam se comunicar, que saibam falar, que saibam informar o seu cliente. Até porque a gente vê que se o veterinário soubesse conversar bem com o seu cliente, eu acredito que 70% dos processos éticos não seriam instaurados. Conhecer um pouquinho de legislação, um pouquinho da parte jurídica, não é? Não subestimar o seu cliente, tratar muito bem o seu cliente. Enfim, esse trabalho humanista tem que também estar sendo focado na universidade. Então, e aí eu trago, né, a metodologia ativa, que não é uma coisa tão recente, né? Ela é focada principalmente nos cursos da medicina, mas assim, é muito viável fazer com que o aluno pense, com que o aluno resolva os seus problemas das matérias, enfim, trazer para dentro da universidade as competências humanísticas. Isso é fundamental. E se você pegar as diretrizes curriculares, tanto a de 2003 como essa, que nós temos o prazo até o ano que vem para instituir, fica claro lá a importância das competências humanísticas na formação de um médico veterinário. Um médico veterinário cidadão. Então, nós nos preocupamos tanto com a técnica e, às vezes, não sabemos o que fazer com a técnica. É verdade. Então, essa comunicação, esse lidar com o público, o escrever, o falar, o se posicionar. E aí, se a faculdade ficar nesse... A faculdade não pode ser o polo passivo, Márcio. Não, né? A faculdade é o polo ativo. É ela que estimula. É ela que traz para si o aluno, a formação do seu aluno. Então, assim, a modalidade, que como cada uma vai fazer o seu planejamento de ensino, claro, também, né? Não é gerência nossa. Mas nós queremos trazer essa expertise. Muitas faculdades no estado de São Paulo participaram de um projeto que foi feito em 2015, também pelo Conselho Federal das Competências Humanísticas. A Universidade de Marília foi uma, e foi uma mudança radical de pensamentos, de metodologia, porque também não é fácil, às vezes, você querer mudar o professor, viu, gente? É verdade. Às vezes o professor fala assim, mas eu faço isso há 50 anos. Sim, professor, mas nem há 5, temos que mudar, né? Então, às vezes, tem que fazer todo um trabalho ali com o próprio corpo docente, mas eu não tenho dúvida que a metodologia de ensino ativa, aliado às competências humanísticas, trazer para dentro da sala de aula esse debate é muito importante.
na formação do médico veterinário. Veja, às vezes nós queremos formar o profissional e ele não sabe como montar um estabelecimento. Isso. Ele não conhece. Uhum. Ele não conhece a legislação básica de como ele vai poder fazer para abrir uma clínica veterinária. O empreendedor. E esse termo empreendedor já não é tão recente, né? Não, Convenhamos. não Há é. quanto tempo falamos de empreendedorismo? É. Então, empreendedorismo não pode ser nem slogan de curso de veterinária ou de clínica ou de hospital, enfim, porque isso já é uma coisa que já vem há muito tempo. Sim. Então, empreender demanda conhecer. E o primeiro passo é a universidade. A universidade, ela dá os toques para o aluno. Olha, isso é clínica, isso é cirurgia, isso é inspeção, isso é gestão. Uhum. Gestão. Nós temos que estar trazendo esse tipo de debate para dentro da sala de aula. Sim. Ainda você mais... que também tem o seu estabelecimento, né? Eu tenho certeza que você deve estar concordando comigo, porque às vezes é isso. O aluno sai da faculdade e faz a pergunta, e agora? Eu lido lá na clínica com muitos jovens, né? Eu gosto de pegar jovens da faculdade, então, enfim, alguns médicos veterinários afastaram isso um pouquinho das suas empresas, né? Por conta trabalhista, processual, enfim. Mas eu ainda mantenho, eu trago muito o estudante para trabalhar comigo no dia a dia, né? E eu percebo muito isso. Eles não têm essa ideia holística, né? Humanista que você falou. Isso. Eles não sabem, e quando você pergunta o que ele espera da veterinária, ele não sabe dizer. E aí eu falo, mas lá na faculdade não te estimulam a pensar sobre isso? Não. Eu estimulo. Eu vou te dar um exemplo no primeiro termo, né? Se tiver algum aluno meu depois que assistir isso, porque eu vou compartilhar com eles. Uhum. Mas geralmente o aluno chega no primeiro termo. E eu dou uma disciplina chamada Introdução à Medicina Veterinária. Tá. Acho que todo coordenador de curso tem essa disciplina. Uhum. E aí você pergunta para o aluno, por que você quer fazer veterinária? Porque eu gosto de animais. Não, me desculpa, mas isso não é o principal motivo para fazer veterinária. Todos nós gostamos de animais, claro, é uma prerrogativa. Mas, assim, a veterinária é muito mais que isso. Sim. Então, assim, a ambição do veterinário, não estou falando ambição financeira, mas a ambição de ser o profissional da medicina veterinária. E aí vem a segunda pergunta, né? E o que você busca na veterinária? Eu quero mexer com A, com B ou com C. Sim. E eu respondo, você não quer mexer com nada, porque você precisa conhecer o todo. Porque se esse aluno entra no primeiro termo, já falando que vai trabalhar com equinos, eu travo ele, porque ele só vai conhecer inspeção lá no quarto ano. Como que ele vai se motivar a fazer inspeção se ele ficou 4 anos? Então, olha a importância de você montar uma boa matriz curricular, para que essa matriz também não fique dessa forma, quer dizer, você tem que dar uma oportunidade. Não induza, né? Às vezes ela induza a pessoa. Exato. Mas, assim, os cursos são generalistas. As instituições precisam motivar os seus alunos a conhecerem o todo, conhecer a medicina veterinária, que é de uma riqueza imensa. Então, eu não posso privar o aluno a buscar amanhã uma especialidade. Eu vou dar um exemplo da minha, até a homeopatia veterinária. Poucas faculdades militam o ensino da homeopatia. Agora, como que alguém vai ser especialista em homeopatia se não teve na graduação? É a mesma coisa que eu querer ser especialista em reprodução sem ter tido a cadeira de reprodução. Não tem como. Então, assim, eu penso que, não sei se é um sonho, né? Mistura um pouco a minha área de coordenação com essa vontade de que a veterinária dê um salto na questão do ensino, né? Mas eu acredito que com um trabalho harmônico, com um trabalho em conjunto, com parcerias, né? E com as instituições receptivas, né? A esse olhar diferente, nós conseguiremos, sim, trazer uma medicina veterinária melhor para a academia e, consequentemente, formarmos bons profissionais, diminuirmos os processos éticos e servirmos, principalmente isso, gravem, servirmos de melhor forma à sociedade. Porque a medicina veterinária é uma profissão para a sociedade, é uma profissão que atende à humanidade em todos os aspectos. Sim, e isso é muito legal que você falou, né, da estimulação do aluno, né? Eu me lembro que quando eu era aluno, e aí depois de muito tempo eu fui escutar o professor Clóvis de Barros Filho falar sobre isso, que é um filósofo e dá aula na USP, na PUC, perdão, e a questão do brio, né? Eu ainda falei esses dias com a minha equipe. Cara, você tem que ter brio, né?
assim... Tem que bater no peito. Isso, eu vou... não, Márcio, essa matéria de inspeção nem precisa entender. Não, me dá aqui, eu vou ler isso aqui até entender. Por quê? Porque ele entendeu, quem formou a cadeira entendeu, o professor entende, por que que eu não posso entender? Né? E aí você tem essa formação, que nem você falou, generalista, e você tem uma gama de coisas para escolher. Né? Por exemplo, você pode estar pensando em ser uma pessoa de inspeção e, de repente, depois dos 4, 5 anos, você falar, não, eu sou uma pessoa de equinos, Claro. eu sou uma pessoa de gestão, eu sou uma pessoa da indústria, eu quero trabalhar com marketing, eu quero ser um veterinário de marketing. Veterinário de marketing é mesmo o veterinário que está operando o cavalo, está operando o cachorro, só está numa área diferente. Né? E a sociedade... É claro que a sociedade ainda nos vê como médico de bicho, mas está mudando. Tá. E a gente tem que agradecer, inclusive, a pandemia por Sim, isso. é verdade. Não é? Então, assim, já estão enxergando o médico veterinário como sendo um profissional muito mais amplo, muito mais próximo ao ser humano. Né? Nós falamos isso há muito tempo, mas, assim, talvez a gente não... A gente precisa também, Márcio, ter um foco para a sociedade. Isso. Vamos sair agora da medicina veterinária e essa nossa fala precisa chegar aos bairros, né, à comunidade de quem é o médico veterinário, né, em que comporta o médico veterinário. Eu sinto que a pandemia nos ajudou muito nisso, Sim. nos colocou muito próximo à questão da saúde humana, né, e, então, não é só a questão acadêmica, a universidade, ou nós, no nosso mundo médico veterinário, mas é pegar essa fala da FEVERESP, é pegar essa fala, você enquanto comissão, do seu programa, do conselho, e levar a mensagem da medicina veterinária extramuro medicina veterinária. Sim. Isso é muito importante na construção do que a gente quer. Isso, a sociedade mudou, a sociedade tem um outro entendimento hoje, ainda não é o ideal, porque é o que você falou, ninguém mostra, né? A gente ainda mostra muito o médico de bichinho, né? Mas a gente precisa, sim, as instituições, as associações, a própria universidade, ela precisa mostrar isso de uma outra forma, né? E aí eu já pego o gancho para a gente indo para a parte final, que seria a parte final da universidade. Então vamos falar do egresso, né? Que é aquele que está saindo e vai entrar no mercado de trabalho, né? Hoje, Manhoso, eu vejo que essa pessoa ela é insegura, cheia de medos, né? Não consegue trabalhar direito e tem uma má remuneração, né? Então ela já está meio ali esperando sair da faculdade, isso já está na cabeça dela, né? A BHV fez uma pesquisa e a gente viu o salário médio de um médico veterinário que está em clínica de pequenos até 2 anos de formado está em torno de R$ 1.300. Ontem eu vi uma vaga, não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Ontem eu vi o anúncio de uma vaga de um profissional da limpeza a R$ 1.800. Né? Então, assim, eu estou só falando, a comparação é só pelo nível de estudo e o nível de responsabilidade. Sem dúvida. Né? Então, essa pessoa que está entrando, está chegando, está indo lá com vocês fazer a posse da carteirinha dela, né? A gente também precisa acolher esse profissional que está cheio de medos. E a VetSign fez uma pesquisa, depois qualquer coisa a gente disponibiliza aqui na plataforma, que mostrou os medos dessas pessoas. E é assim, tinha cada coisa lá que a gente ficou abismado. O próprio James, que é o CEO aqui da VetSign, ele ficou assustado. Ele não é veterinário, né? Ele falou, olha o medo das pessoas, né? Então, Manhoso, para a gente já ir para o nosso terço final, agora sim com a pessoa que já está saindo, né? Não deu tempo ainda de fazer todo esse movimento, ela já está saindo para o mercado de trabalho, às vezes já sabendo que ela tem uma deficiência técnica, às vezes já sabendo de todas as inseguranças que ela tem, e às vezes também não tendo clareza do que ela quer, né? Então,
esse também na verdade, é o que mais... Todos se preocupam, né? Mas esse acho que o mais tem que ter o carinho ali, né? Sim, mas às vezes esse egresso, ele sai e consegue aí algumas propostas de emprego e, por exemplo, ele se depara com a necessidade de 2 anos de experiência, né? Uhum. Que experiência que ele tem? É. A experiência da sua vivência acadêmica. Então, isso também é importante. Aquele aluno que passou 5 anos não é o aluno que ficou exclusivamente ali sentado na graduação ouvindo o professor, mas é o aluno que investiu. Investiu financeiramente, às vezes dentro da faculdade mesmo, ali, no seu estágio, nos seus cursos de extensão, numa monitoria, numa iniciação científica. Às vezes alguém me pergunta, quando eu começo a preparar o meu currículo, professor? No primeiro dia de aula. É verdade. Né? No primeiro dia de aula. Mas para que o aluno possa fazer isso, volta uma responsabilidade da instituição dar as ferramentas para que ele possa, né, construir a sua experiência de 2 anos para poder concorrer e poder justificar por que ele quer participar daquele processo seletivo, né? A insegurança e o medo eu tive, você teve, e isso não vai mudar. O que a gente nota é que é uma insegurança geral, né, no país também quanto a isso, mas vou responder em 2 fases, né, porque você me falou sobre a questão até financeira do médico veterinário. Nós temos várias boas propostas para aqueles alunos que saem da faculdade, e eu ouço isso, inclusive, de muitos alunos, né, de que querem buscar um curso de especialização, eu quero fazer um estágio no exterior, eu quero fazer um programa de residência, e eu não tenho dúvida que o programa de residência é o melhor programa de pós-graduação, né, porque ele classifica como treinamento em serviço, dedicação exclusiva, são 2 anos, isso dá quase 4.000 horas, enfim, é outro curso. Sim. Individual para aquele... Que aqui a gente, isso tem muitos, a gente subaproveita, né? Poucos programas de residência veterinária Nós temos no Brasil. poucos ainda programas de residência. Então, assim, essa também é uma modalidade muito importante, né? Eu fiz parte da comissão de residência do Federal por 2 gestões, depois voltei como presidente na última gestão do Dr. Francisco, na anterior, e a gente fez um trabalho muito grande com relação a isso, mas sem dúvida nenhuma, pelo número de faculdades que temos, pelo número de estudantes que temos, o número de vagas de residência é insuficiente, é muito insuficiente. Então, assim, buscar caminhos que complementam, como você disse, as limitações que podem ter ocorrido, às vezes que não foi nem culpa da universidade, mas você não estava preparado naquele momento para absorver aquele conhecimento. Com relação à parte de remuneração, realmente nos preocupa muito. E aí eu trago essa demanda também para o Conselho, né? Apesar que isso está muito vinculado ao nosso sindicato dos médicos veterinários e que está aí se reconstruindo num trabalho muito bom, com o apoio do Conselho. Então, assim, sindicatos que têm um vínculo, então, o quê? Trabalhista, né? Então, quando os veterinários às vezes falam, né, sem conhecimento, quando a gente entra no mérito trabalhista, honorários, nós temos o sindicato. Quando nós falamos dos honorários municipais, ali, honorários mínimos, que muitas pessoas falam, mas o Conselho que precisa fazer a tabela, nós não podemos, isso nos classificaria como cartel, mas as associações locais podem apresentar uma tabela de honorários mínimos para os seus associados, enfim, né? Então, assim, nós tivemos aí, em 30 dias, porque foi isso mesmo, em 30 dias de gestão, nós fomos pessoalmente, por exemplo, cobrar melhor remuneração para os veterinários lá da Prefeitura de Marília. Sim. E fomos lá pedir doutor Odemilson como vice-presidente, né? Por quê? Porque por que os veterinários ganham menos que os médicos se nós estamos inseridos na mesma área da saúde? Os veterinários, eu vou dar esse exemplo, né? Até 2009 tinham isonomia com medicina, depois perderam, e agora que está entrando um novo plano de carreira, seria o momento deles se recuperarem, e é justo isso. Então, assim, o Conselho pode estar junto com o profissional, né? Ele pode se reportar. Agora, quando a gente pega uma questão pontual no emprego, num estabelecimento de livre comércio, né? Nós ficamos mais limitados. Não é uma atribuição. Não é uma atribuição. Mas, assim, como melhorar a nossa classificação de remuneração? Eu acredito que reconstruindo da forma como nós estamos falando,
começando lá, desde o ingressante, né, que a gente começou falando, mas fortalecendo a profissão por meio das suas entidades de classe, fortalecendo a nossa representatividade, mostrando à sociedade a nossa importância, eu acho que é uma consequência. Realmente é muito triste a gente ver algumas prefeituras colocando também concurso público para médico veterinário a preços, a salários assim que não tem, seria insalubre, Sim. né? É um salário insalubre Insalubre, para exercer a medicina veterinária. Então, assim, nós temos que participar também na conscientização de prefeituras que fazem esse tipo de concurso, elevar a medicina veterinária, porque também, consequentemente, eu acredito que possa haver uma mudança de remuneração. Legal. E triste, né, mãe? A gente estava falando aqui das várias rodovias, né? Vou usar o termo que você usou. E uma rodovia muito importante que é, por exemplo, o veterinário dentro de cada prefeitura, dentro da vigilância sanitária, dentro do centro de controle de zoonoses, digo que seria um dos veterinários, uma das rodovias mais importantes, porque você está cuidando da saúde animal e da saúde humana, né? Então ele devia ser muito bem remunerado e ter espaço para fazer um trabalho. Hoje a gente sabe que algumas prefeituras até eliminaram o centro de controle de zoonoses, né? E às vezes eu sei de colegas aí conversando, eu e o doutor Odemilson conversamos muito com os candidatos, né? Agora nessa última eleição, os candidatos que eram veterinários, né? E a gente via as histórias dele de veterinários, inclusive, né, concursados, encostados lá num almoxarifado, né? Assim, não atuando com animais, não atuando não dando com... o mínimo de infraestrutura para que ele pudesse exercer a sua expertise. Isso, exatamente. Então, eu acho que isso também, né, é uma das coisas que a gente, além, óbvio, dos salários e tudo, a gente tem que começar a olhar também, é óbvio que é um papo para outro, né? A gente ficaria horas aqui, Sim. horas e horas falando sobre vários assuntos, mas eu acho que não vai faltar oportunidade, né? E eu queria que você deixasse, Manhoso, um recado aí para todas essas áreas, para todos esses alunos que a gente falou, o aluno ingressante, o aluno que está lá e o aluno que está saindo, né? Bom, Márcio, dentro da nossa ideia de trabalho da comissão, como eu falei, dentro do princípio aí do ingressante, mas nós queremos também fazer um trabalho de chancela dos cursos. Nós temos uma ideia de montar um sistema com uma régua mais elevada, né, para chancelar os bons cursos de medicina veterinária do estado de São Paulo. Legal. Né, nós temos de forma, por exemplo, o Guia das Faculdades faz isso, né, mas nós queremos trazer isso para nós, para o conselho, porque também seria uma forma de estimular essas faculdades a irem atrás, né? Nós temos aí os processos de acreditação internacional, no estado de São Paulo, faculdades que são reconhecidas nesse nível, enfim, mas nós queremos também trazer esse tipo queremos agregar esse valor aos bons cursos de medicina veterinária, claro, de forma voluntária, aqueles que propuserem. Então, nós temos muito trabalho. Nossa primeira reunião, eu sei que vai ser uma reunião bastante intensa, porque nós temos que montar aí as nossas metas e nós não temos muito tempo. Mas, assim, resumidamente, a comissão quer essa aproximação. Nós queremos ofertar o conselho. Sim. Queremos ofertar o conselho à comunidade acadêmica, às faculdades, né? E o recado para esses alunos que estão chegando, ou que estão para sair, participem conosco. Você é ingressante, né, desde a escolha de um bom curso de veterinária, cobre da sua instituição, cobre do seu coordenador, né, participe efetivamente das atividades da sua faculdade. Isso é uma forma de nos ajudar nessa construção dessa medicina veterinária melhor que sonhamos. Você que está saindo da instituição, da mesma forma. A primeira coisa, conheça a medicina veterinária da sua cidade, onde você for atuar. Sim. Participe das associações locais, questione. A gente sempre diz que os problemas devem ser solucionados primeiro lá no município. Se você tem uma associação ali local, participe, conheça,
vai montar um estabelecimento, vai conversar com aquele que pode te ajudar. O próprio Sebrae, que tem uma parceria muito grande conosco no Conselho, ou o próprio Conselho, pode te ajudar nisso. Então, eu acho que nos aproximar, nos unir cada vez mais, fortalecendo, então, assim, a nossa profissão, para que nós possamos dar esse retorno à sociedade. Legal. Muito obrigado, Manhoso, pelo ter aceitado o convite. Foi muito bacana os temas aqui. Com certeza teremos novas oportunidades com outros temas, tá? Queria agradecer você aí que ouviu a gente, seja no podcast ou seja no vídeo, né? Compartilhe aí com o pessoal, siga lá a VetSign nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom, casos clínicos, tem conteúdo de descontração, que é o Vet Geek, e temos muita coisa entrando. Então, fica de olho lá nas redes sociais. Muito obrigado. Tchau.